condenação, uma palavra de vida eterna. Que nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A palavra se encontra em João 14, versículo 6, onde a palavra do Senhor diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Palavra do Senhor nessa noite. Jesus, Ele nos apresenta um caminho. E Jesus, Ele diz que Ele é o caminho. Jesus diz que Ele é a verdade. Mas Ele também diz que Ele é a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser através do caminho chamado Jesus Cristo. Aqui Jesus, Ele está falando para os seus discípulos que Ele estava indo preparar uma morada, que Ele estava indo para o Pai preparar essa morada. Mas Jesus, Ele responde aos seus discípulos e Ele vai dizer que Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos leva a essa morada. Jesus, Ele prometeu, Ele fez uma promessa. Ele disse que Ele iria preparar essa morada. E essa morada, meu amado, ela está preparada. Essa morada, ela está pronta. Mas Jesus, Ele disse que Ele voltaria. Voltaria para buscar todo aquele que entrar pelo caminho. A palavra diz que foi colocado duas portas perante o homem. A porta estreita e a porta larga. A palavra diz também que há dois caminhos. Tem um caminho que nos conduz à salvação e à vida eterna. E esse caminho é Jesus Cristo. Mas tem o caminho da perdição, aonde Jesus diz que esse nos leva a uma condenação. Meu amado, Jesus, Ele está voltando. A palavra de Deus, ela está se cumprindo e ela há de se cumprir. E eu quero te dizer nessa noite, fora do caminho chamado Jesus Cristo, não há salvação. Jesus, Ele nos deu essa ordenança e de pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa ordenança quem deu foi Jesus Cristo, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há duas eternidades aguardando o homem depois que ele desce, depois que ele deixa esse corpo. Há duas eternidades. A eternidade com Cristo Jesus, o lugar de salvação, o lugar onde Cristo estará com o homem. Mas tem um lugar onde a palavra diz que é o lugar de condenação. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, a palavra diz, Daniel 12, versículo 2, aquele que morrer em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna. Mas aquele que morrer fora de Cristo Jesus ressuscitarão para a condenação eterna. E tudo isso que você está vendo nessa noite, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é momentâneo. A eternidade, ela nos espera. Mas nós começamos a viver essa eternidade. É nessa vida, meu amado. É aqui que nós temos a escolha de entrar no caminho estreito ou no caminho largo. Para quando chegar, Jesus diz que Ele também é a porta. Para quando chegar o grande dia, possamos passar pela porta, estar no gozo eterno com Cristo Jesus. A salvação não é brincadeira. Teve um preço, e um preço de sangue. Jesus Cristo, a palavra do Senhor, em João capítulo 1, versículo 29 diz, João apresenta Jesus. João vê Jesus vindo. E João aponta para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a palavra diz que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho para vir morrer pela humanidade. E Lucas 19, versículo 10 diz, porque o Filho do Homem
buscar e salvar o que havia se perdido. A nossa única oportunidade se chama Jesus Cristo. A palavra diz que o homem, ele veio do pó, e para o pó ele retornaria. E todo ser humano vai retornar ao pó. Mas qual será o destino da minha e da sua alma? Qual será o destino da nossa alma? A sua alma, a nossa alma tem um destino. Mas eu falo para ti, meu amado, a palavra do Senhor diz que seria como foi nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, cada um vivendo a sua vida, até quando Noé entrou na arca, com a sua família, o dilúvio veio e destruiu tudo. Jesus está voltando, meu querido, vai para buscar aquele que dá ouvido à palavra de Deus. Essa palavra é verdadeira e ela se cumprirá sobre a terra. E eu quero falar para ti, só um meio de salvação, só um meio, e esse é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, aquele que veio nessa terra. A palavra diz que ele veio para aqueles que eram seus, e os seus desprezaram, não quis saber, o crucificaram, colocaram no madeiro, cuspiram nele, humilharam Jesus. E a palavra diz que Jesus, ele foi colocado no madeiro, mas a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, para que todo aquele que nele crê possa ser filho de Deus, Criador do céu e da terra. Então nessa noite a palavra diz que só há um mediador entre Deus e o homem, e nenhum outro nome foi dado sobre a terra, nem no céu, nem abaixo da terra, ao qual pode salvar o homem. Somente Jesus Cristo é o nome que pode salvar, curar e libertar o homem. Nós estamos vivendo os últimos dias, e a palavra do Senhor, ela não mente. A palavra do Senhor, ela fala que teria os sinais. Os discípulos perguntam: Senhor, quais serão os sinais da sua vida? Quais serão os sinais quando estiver para o Senhor estiver vindo? Ele vai dizer sobre os sinais. E não é difícil ver os sinais sobre a terra. O engano do homem. Homens que enganam em nome de Cristo. Homens que enganam usando o Evangelho de Cristo Jesus. Pelo seu bem-estar nessa terra. Pelo dinheiro. Pelo aquilo que Ele pode proporcionar nessa terra. Estão enganando em nome de Cristo. E nós temos visto a apostasia. As pessoas deixando de acreditar em Cristo Jesus. As pessoas deixando o temor de Deus. Pensando que Deus não está contemplando e vendo tudo que está acontecendo. Mas Deus, Ele é santo, e a ira dele virá sobre a humanidade. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Deus, ele já provou o seu amor, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo. Mas a palavra diz que Deus, ele amou o mundo e enviou o seu Filho. Mas a palavra diz que aquele que ama esse mundo, os prazeres desse mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então a ira de Deus não vem sobre filho, a ira de Deus não vem sobre servo, a ira de Deus vem contra aqueles que se faz inimigo de Deus. Que nessa noite você possa crer no Evangelho, você possa crer em Cristo Jesus e alcançar a salvação e a vida eterna. Meu amado, se você está distante do Senhor, conhecendo essa palavra, você volte enquanto há tempo. Se você nunca teve um encontro, venha conhecer o Senhor Jesus, porque Ele é o único que tem a salvação para a sua alma e para a minha alma. Que nessa noite você possa crer em Jesus Cristo. Não é crer em homem. Homem é falho. Todo homem depende da salvação em Cristo Jesus. O único que é o caminho, é a verdade e a vida. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida
a sua casa e a sua família, e você possa entrar nessa arca chamado Jesus Cristo.